está nele, diga graças a Deus. Quem está preso com Jesus, diga graças a Deus. Irmãos, aleluia. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Aleluia. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém a saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, e somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que tendo diferente dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, ou seja, ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se ensinar, que haja dedicação ao ensino. O que exalta, use-se dom em exaltar. O que reparte, e faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Amém, irmãos? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos, domingo, eu quero conversar com o sobreiro domingo, né? Também nós vamos começar a ajustar agora, começar a ter nova ajustação, né, irmãos? Nós ajustamos um pouquinho agora, tem que ajustar de novo, né, irmãos? Dá mais uma apertadinha nos obreiros, nas obreiras, né? No horário, no compromisso, na responsabilidade, né? Que Deus, Ele não fica muito satisfeito sabendo que Ele conta com a gente, e se nós falhar, a gente fica devendo a Deus, né? Então a gente vamos ajustar mais um pouquinho, né? Os irmãos ter mais sinceridade na obra. Não estou falando que todos, né? Mas os irmãos que eu estou falando, os irmãos sabem para quem que pode estar ouvindo. É que nem a sexta-feira. Sexta-feira, a gente vai passar a sexta-feira para os varões, né? Eu vou deixar a sexta-feira para os varões, mas se não deixar para os varões não pode faltar de culto de sexta-feira, não. Nenhum pode faltar. Nenhum obreiro pode faltar no culto de sexta-feira, né? E tanto na sexta. Pastor, eu acho nesse caso aí, você tinha que fazer uma pequena reunião. Isso, vamos ser feito, vai ser feito. Vamos ser feito. Ele está falando muita gente. Não, só estou adiantando. Porque igual você está adiantando para nós não somos de carnaval, você está aqui. Eu sei. É por isso que domingo eu quero reunião com os obreiros.
né? Estou adiantando, não vou pegar ninguém de surpresa, né? Porque se eu não falar hoje, falta domingo. Então estou falando para quem está aqui, para não faltar domingo. Tá, irmãos? E as quarta-feira é a mesma coisa, né? Amanhã eu vou ter uma palavrinha com as irmãs amanhã, depois do ensaio, né? Não vai ter ensaio amanhã não? Não vai ter ensaio amanhã não? Então eu pego as irmãs no domingo. Então pego as irmãs dos irmãos no domingo, né? Eu vou terminar o culto mais cedo e pego as irmãs e pego os irmãos. Por que, irmãos? Por que eu estou falando isso? Vamos lá. Por que eu estou falando isso? Porque, olha, quinta-feira as irmãs vão cantar lá na Ventosa, né? A festividade lá. E claro que eu não vou poder contar com a casa nem uma Adriana, nem uma. Adriana vai? Ela está querendo ir? Então tá vendo aí? É as coisas que eu falo com os irmãos, irmão. Por isso que eu falo com os irmãos. Eu tenho irmãs que no caso dela, que se ela faltasse, era justificativa verídica, né? Era justificativa verídica. Por ela só ter cirurgia na quarta-feira. E vai quinta-feira lá, não tem uma semana. É uma semana, 8 dias que ela sai da cirurgia e vai cantar lá na Ventosa. Agora, as irmãs que não tem cirurgia, não tem nada, e não está tendo responsabilidade, então o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que trabalhar com as irmãs. Volta para as irmãs para membros de novo e começa o curso de obreiros, começa tudo de novo, né? E corta essa oportunidade. For pregar fora, não vai pregar fora. For cantar fora, não vai cantar fora. É fazer isso. Aí, se isso está dando resultado, tira de ser, né? Tira de ser, coloca disciplina, pronto. Porque eu não estou entendendo, né, irmãos? A irmã fez cirurgia, foi quarta-feira, vai estar cantando domingo, quarta, quinta-feira, que ela deveria ficar repousada, né? Repousar nos pontos, né? Agora, cadê as irmãs? Vocês estão entendendo, irmãos? Como que a igreja está começando a relaxar de novo? Então, vou ter que apertar de novo. Vou ter que apertar, né? Eu tenho uma conversa particular com um casal também comigo. Então, eu vou ter que apertar, vou ter que começar a apertar, né? Começar a apertar para que a pessoa seja ajustada, né? É que nem aqui, a quarta-feira. Quarta-feira, irmão, as obreiras têm que estar preparadas, tem que estar orando, tem que estar lendo a Bíblia, né, irmão, para pregar, né? Como Deus usou uma Carol, usou uma Cíntia quase uma hora Deus usou uma Cíntia. E Deus usar as 2 horas. Né? Então, a próxima quarta-feira, a Valéria vai estar pregando quarta-feira, né? Aí alguém fala assim, eu não vou pregar, não. Não vai pregar? E Jesus está mandando você pregar, você vai pregar. E aí? Né, irmãos? Então não, irmãos. Nós somos obreiros, não somos obreiros. A Bíblia, Paulo diz assim, Timóteo, apresenta-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem como se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, o senhor Paulo está dizendo para Timóteo, olha, apresenta, quero que você apresente diante de mim, apresenta o pastor não é perante mim não, perante Deus como obreiro aprovado, né? Então, nós temos que apresentar diante de Deus. Eu fui, olha, quinta-feira, esse meu corpo prega em cima da hora, eu não vou não. O pastor da EV me chamou pregar na quinta-feira, em cima da hora, eu vou não. Não vou não, porque eu tenho 2 mensagens essa semana, tem quinta que eu vou pregar fora e sábado pregar fora. Então essa semana tem uma festividade, vai pregar em Monte Vasco, sábado pregar, então eu tenho que em cima da hora é próprio para todo mundo, né? Apesar que eu tenho pensado, mas em cima da hora é muito complicado, né? Vamos ficar em pé, vamos ficar em pé, nós vamos louvar em pé. A gente arrumou a bateria para o irmão tocar, irmão até hoje não segurou a bateria, meu Deus. Bateria com o hotel, né? Vai estrear. Deus vai dar vitória. Amém? Deus vai dar vitória em nome de Jesus. Jesus é bom até demais. Ninguém sabe agradecer as obras que Ele faz. Jesus é bom até demais. Ninguém sabe agradecer as obras que Ele faz. Quem crê em Deus nunca foi da minha paz.
cura os enfermos e expulsa Satanás. Quem crê em Deus, muitas maravilhas faz, cura os enfermos e expulsa Satanás. Oh, aleluia, 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 amém. Oh, aleluia, 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 amém. Senhor manda poder, Senhor manda poder, opera maravilha, faz milagre, parecer, repreenda o inimigo. Povo santo, Senhor manda poder, Senhor manda poder, Senhor manda poder, opera maravilha, faz milagre, parecer, repreenda o inimigo, batiza o que crê, derrama fogo santo, Senhor manda poder, o poder de Deus é fogo para queimar pecado. O poder de Deus é fogo para queimar pecado. Se você entrar nesse fogo, meu irmão, você vai ficar transformado. Se você entrar nesse fogo, meu irmão, você vai ficar transformado. Que calor é esse, quem volta pro altar? Que calor é esse, quem volta pro altar? Que calor é esse, quem volta pro altar? É o poder de Deus que está neste lugar. É o poder de Deus que está neste lugar. Sai, 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 todo o poder das trevas. Sai, 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 a vida fé você não leva. Sai, 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 todo o poder das trevas. Sai, 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 a minha fé você não leva. Não leva não, não leva não. Jesus Cristo está batendo no coração. Não leva não, não leva não. Jesus Cristo está batendo em todo o meu coração. Põe um anjo aqui, Senhor, põe um outro lá. Põe um lá na porta e outro no altar. Põe um anjo aqui, Senhor, põe um outro lá. Põe um lá na porta e outro no altar. Cai, 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 deixa cair. É fogo lá no céu que está caindo aqui. Cai, 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 deixa cair. É fogo lá no céu que está caindo aqui. Esta obra é do meu Deus, ninguém pode impedir. Satanás aqui não entra, se entrar tem que sair. Esta obra é do meu Deus, ninguém pode impedir. Satanás aqui não entra, se entrar tem que sair. Sai, 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 todo o poder das trevas. Sai, 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 a minha fé você não leva. Sai, 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 todo o poder das trevas. Sai, 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 a minha fé você não leva. Não leva não. Jesus Cristo está morando dentro do meu coração. Não leva não, não leva não. Jesus Cristo está morando dentro do meu coração. Anomon Chorebi, Assadia. Anomon Chorebi, Assadia. Moisés queria saber por que essa sadia e não se consumia. Queria saber, ouvi uma voz do céu que ele dizia. Ouvi uma voz do céu que ele dizia: tira, tira, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa santo é. Tira, tira, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa santo é. Santo é. Jesus convida pra com ele viajar. É uma viagem que eu não posso rejeitar.
Tem pão da vida, tem uma mesa para um salvo saciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para um salvo saciar. Vai abalar, quando Jesus voltar, o mundo vai abalar. Vai abalar, quando Jesus voltar, o mundo vai abalar. Cristo descendo, o céu se abrindo, os anjos tocando, a igreja subindo. Cristo descendo, o céu se abrindo, os anjos tocando, a igreja subindo. Vai abalar, quando Jesus voltar, o mundo vai abalar. Vai abalar, quando Jesus voltar, o mundo vai abalar. Quando o trem da salvação ficar com pena dos que vão ficar. Jesus como maquinista vai ficar com pena dos que vão ficar. Ele vem com destino a Jerusalém. Ele vem com destino a Jerusalém. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glória e louvor. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glória e louvor. Vem carregar a cruz. Vem dar glória a Jesus. Vem dar glória a Jesus. Vem carregar a cruz. Não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, se o seu coração é igual ao meu, dai as mãos e meu não será. Dai as mãos, ó, e meu não será. Dai as mãos, e meu não será. Dai as mãos, e meu irmão será. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos aqui um pouquinho. Vamos descer para o nosso irmão, o Espírito Antônio, que vai lá pregando a palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ouvir uma oração para nossa irmã Carol. Depois de palmas, vamos receber a serva de Deus com as palmas do nome do Senhor Jesus. Mais palmas para Jesus. Mais palmas para Jesus. O chão dá, se a gente planta, se a gente não planta, o chão não dá. Plantei amor. No coração tão profundo. Plantei amor. Olha aí. Ó, esse cinema
Deus do céu. Lembra esse nome desse irmão? O chão da... Sim. Claro. O chão dá se a gente planta, se a gente não planta, o chão não dá. Plantei amor no coral com profundo. Coração? Coração. Você sabe, né, Barão? Você sabe, né? Deixa eu. Ó, daqui a pouquinho nós vamos cantar os coros de uma bateria lá. Não estressa a bateria hoje. O primeiro da igreja de paz, Senhor Jesus, amém? Convido os irmãos para colocar sobre si para adorar o Senhor aqui nesta noite, amém? E nós viemos entregar o melhor para o Senhor essa noite, amém? O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento cheio, a crer que não estás me vendo.
Irmãos, vamos cantar só dois coisas. Vamos testar aquela bateria, que a bateria está tão delicada. Irmãos? Vamos estrear a bateria. Eu já, né, irmãos? Agora pode se manchar toda a vida. Bate palmas, 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 bate palma para Jesus. Bate palma, 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 Ele é a nossa luz. Bate palmas, palma, palma, bate palmas sem cessar. Jesus Cristo está batendo, coração lhe quer entrar. Jesus Cristo está batendo, coração lhe quer entrar. Oh, glória, aleluia, a igreja sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando, mas a luta veio, mas não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação, mas a luta veio, mas não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. A gente que não gosta de passar tribulação vai entrar no céu, é com muita pena, irmão. Mas a luta veio, mas não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação, mas a luta veio, mas não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Amém. Que bênção. Oh, Jesus, que bênção. Amém? Que Deus abençoe o irmão Tiago Jefferson. Irmãos, vamos ouvir a nossa irmã Diaconisa Patrícia. Faz o que o senhor colocar no coração dela. E daqui a pouco nós temos que dar o presbítero. Presbítero Antônio. Aleluia. Aleluia. Eu cumprimento a igreja da paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, Jesus? Eu vou estar louvando ele. Se você souber, me ajude em nome de Jesus. Não diga não posso, não vai conseguir, que tudo acabou, o sonho já passou, que vai desistir. Deus não se agrada de tal decisão. Vencer é preciso, Deus está contigo e estendendo a mão. Não fique desse jeito, com essa angústia no seu peito. Deus não quer te ver assim. Você não foi derrotado, nem por ele desprezado. Toda prova tem um fim. Onde a mãe se esquecer do filho que viu nascer e no som do céu pra ir. Nem que o mundo vire ao avesso, nem que o fim seja o começo. De você Deus não vai desistir. Vencer é preciso, é só prosseguir. Deus está contigo, é por isso que ele diz: você vai conseguir. Vencer é preciso, é só prosseguir.
acho que é a nossa irmã Isabel, nossa missionária Isabel, amém? Vamos receber essa duas homens. Nosso Pai, que Deus seja Jesus. Nossa palma para Jesus, irmãos. Cumprimento o nome de Jesus, amém? Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que eu sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que eu sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Essa é a secretária de nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos entender, irmãos? Pelo que a nossa oferta, nosso voto, em nome do Senhor Jesus, né? Em nome de Jesus, vamos ofertar com amor e com alegria, em nome do Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu apresento os irmãos, dando o seu dízimo, dando a sua oferta, Pai, que o Senhor abençoe a vida deles, concede bênção, concede vitória, Senhor, que eu ministro bênção na vida de todos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. O chão dá se a gente plantar, se a gente não plantar, o chão não dá. O chão dá se a gente plantar, se a gente não plantar, o chão não dá. Plantei amor,
Eu apresento o teu servo, Espírito Dono, Pai. Pai, nas tuas mãos já se encontra. Use ele nessa noite de uma forma poderosa, uma forma maravilhosa. Pai, eu ministro toda sorte de bênção sobre a vida dele, meu Pai. Que seja um canal de bênção nessa noite, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Bate palma para Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus! Glória a Deus. Vou cumprimentar a igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém! Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Deus, Ele é fiel, né? Deus, Ele é fiel com a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Convido os irmãos a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 5. Glória a Deus. Livro de Atos, capítulo 5. Uma mensagem bastante conhecida, mas é essa que Deus colocou no meu coração. Vai ser essa que nós vamos ouvir. Amém? A palavra do Senhor vai falar sobre Ananias e Safira. Glória a Deus. E Deus, Ele é fiel. Amém? Deus, quando Ele fala conosco, irmão, na tua palavra, Ele nos corrige porque Ele nos ama. E se Deus, Ele não amasse nós, Ele não corrigia nós, deixava nós andar de qualquer jeito. Mas o Senhor, Ele corrige e castiga aqueles que Ele ama. Porque, irmão, é a mesma coisa. Quando nossos filhos erram, nós colocamos de castigo. Quando nós não batemos, para não ficar batendo, a gente coloca de castigo, né? Você gosta muito de ver isso, você não vai ver. Você vai ficar de joelho, você vai orar. Então, e muitas das vezes o castigo é melhor do que a gente bater, né? Porque quando a gente bate, a gente não sabe bater, que a gente está nervoso. Então é melhor a gente cortar aquilo que a pessoa gosta e põe de castigo. Amém? Eu convido a minha esposa para estar fazendo a leitura para nós em nome de Jesus. Vamos cumprimentar a igreja mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, Jesus? Amém. Aleluia, Senhor. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, de acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder. Como, pois, assentaste no coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. Sobrevindo grande temor em todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhes o corpo e levando o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias. Então, sabendo o que ocorrerá, então Pedro dirigiu-se a ela, perguntou-lhe: diz-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultam o teu marido, e eles também te levarão. E no mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio
grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia deste acontecimento. Aleluias. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluias. Olha bem, Ananias e Safira, eles tinham um campo, o campo era deles. Agora, olha bem, o erro, irmão, porque Safira, ela teve tempo para poder ela se arrepender. Safira, ela teve tempo para poder ela meditar e pensar. Mas só, irmão, que uma pessoa, o que me chama a atenção nessa palavra é porque os dois tinham combinado. Os dois haviam feito uma combinação. E é triste, irmão, quando a pessoa faz uma combinação que não é pro lado bom e a pessoa não se arrepende. Porque Ananias e Safira, eles dois tinham o campo, eles venderam e fizeram a combinação de dar só a metade. Portanto, olha bem, Pedro, ele falou, vendendo, Ananias, você vendendo, porventura, se você conservasse, não era teu, e vendendo, também não era teu, porque deixasse Satanás entrar no seu coração, e pegou. Só que Ananias, irmão, ele não pegou, não foi contra Pedro, não foi contra o anjo da igreja, ele pegou contra o Espírito Santo de Deus, ele mentiu. Mas aqui também, irmão, eu vejo um ponto chave dessa palavra, porque Pedro, homem de Deus, olha bem, primeiro Pedro negou Jesus, mas quando Pedro se arrependeu e Jesus derramou o Espírito Santo sobre ele, Pedro não foi enganado mais. Porque Ananias, irmão, olha, se Pedro não tivesse intimidade com Deus, não tivesse o Espírito Santo, Ananias poderia enganar ele. É o que eu falo, irmão, a importância do anjo da igreja. O anjo da igreja tem intimidade com Deus, nada fica encoberto. O anjo de Deus, o anjo da igreja, irmão, aquele que Deus levanta para ser o anjo da igreja, considerado o anjo da igreja, ele tem intimidade com Deus, nada fica encoberto. Porque Pedro, irmão, ele orava, ele buscava o Senhor, ele pregava a palavra de Deus com zelo. Mas Ananias e Safira, eles combinaram e queriam testar. Eles foram testar achando que ia enganar Pedro, achando que ia enganar, irmão, ali, não só Pedro, mas os apóstolos do Senhor que estavam dentro da congregação. Mas olha bem, irmão, quando ele chegou, que ele achou que ia enganar, o que aconteceu com ele? Eu creio, a palavra não fala, mas eu creio que ele tomou um susto quando Pedro fala para ele: Ananias, por que deixasse Satanás entrar no seu coração? Você não tentasse contra o homem, mas contra Deus, contra o Espírito Santo de Deus. Ele tentou, mas quando ele tentou, irmão, o que aconteceu? Deus mostrou para ele, mostrou para Ananias e para Safira, que contra Deus não tem argumento, contra Deus, irmão, não adianta levantar, levanta para cair. Se levantar contra a obra de Deus, irmão, levanta para cair. Porque eles tentaram, eles fizeram, Ananias e Safira, os dois combinaram. Eles combinaram, irmão, para enganar a igreja de Cristo. Eles combinaram, eles acharam que eles indo, olha bem que eles haviam combinado. Porque se eles não tivessem combinado, irmão, podia ter ido os dois juntos. Ele não era casado, a terra não era dos dois, não vendeu, não pegou o dinheiro. Não, mas ali, olha como, irmão, o diabo engana as pessoas. E quando a pessoa deixa o diabo entrar e enganar, o espírito de engano, enganar, irmão, é difícil. É só Deus e a pessoa tem que querer. Porque deu tempo para Safira se arrepender 3 horas. Olha o que a palavra do Senhor fala. Quase 3 horas depois que ela chegou. E aonde que eles foram, irmão? O que me chama a atenção que eles foram foi para o templo. Igual nós estamos aqui dentro do templo. E hoje não é diferente não, irmão.
nós estamos vivendo não é diferente. Quantas pessoas hoje têm tentado achando que está enganando a Deus, achando que está fazendo, não, eu vou fazer, ninguém está vendo. Irmão, o homem pode não estar vendo, mas Deus está vendo. O que adianta você enganar o homem, você esconder do homem, mas de Deus você não esconde? O que adianta, irmão? Porque Ananias e Safira, eles achou que estavam enganando Pedro, mas Deus eles não enganou. E o que aconteceu? O preço foi o salário do pecado, é a morte. E continua, irmão. Porque o salário do pecado, o apóstolo Paulo vai falar no livro de Romanos, o salário do pecado é a morte. E realmente, irmão, a pessoa quer morrer, continua pecando. Deus está falando, Deus está corrigindo, Deus está te dando visão. Muitas das vezes Deus te corrige em sonho, Deus fala, Deus usa na palavra, está falando, não, mas está fingindo que não é contigo. Aí continua fingindo, faz igual Ananias e Safira, para você ver se não desce a sepultura, para ver se não vai descer, porque Deus ele pode fazer descer, irmão. No livro de Samuel, o que o Senhor fala? Que ele tem poder para fazer descer a sepultura e para tornar subir dela. Então é Deus que tem todo o poder, não é o homem. Mas os dois achou que ia enganar. Porque, irmão, olha bem, eles queriam enganar Pedro, queriam enganar o anjo da igreja, achou que ia passar um paninho quente e que ia ficar tudo bem. Ah não, nós vamos dar só a metade. Nós vendemos por um valor muito alto, mas vamos dar a metade. E você, Safira, fala do mesmo jeito que eu falar. Se ele não acreditar no que eu falei, você chega 3 horas depois e fala do mesmo jeito que eu falei. Porque, irmão, não engana. Aí o que ela fez? Ela chegou, não viu o marido dela. Pedro vai e dirige a palavra para ela, pergunta para ela, faz a pergunta para ela. A mesma pergunta que ele falou, Ananias, ele faz para Safira, vendeste a propriedade por esse valor. O que ela faz, irmão? Ela teve a oportunidade de falar, não, Pedro, nós não vendemos por esse valor, nós vendemos foi por X. Irmão, se ela tivesse falado, confessado a verdade, ela tinha sobrevivido. Mas ela mentiu, o que Pedro vai falar para ela? Porque deixasse Satanás enganar. Não tentasse contra os homens, mas tentasse contra Deus, contra o Espírito Santo. Eis aí a porta daqueles, os pés daquele que enterraram seu marido. Ele também te levará na mesma hora. O que acontece, irmão? O homem de Deus, quando tem a unção de Deus, irmão, é desse jeito que acontece. A palavra não é do homem, a palavra é de Deus. E quando é Deus que está no controle, irmão, falou, é na hora. Oh, glória! Tentou enganar Pedro, o que Pedro falou para ela? Eis aí os pés daqueles que sepultaram seu marido, eles também te levarão. Na mesma hora ela caiu, morreu, expirou. Por quê, irmão? Foi tentar contra o anjo da igreja, foi tentar contra a igreja do Senhor. E a igreja de Cristo, irmão, ninguém toca não. Nós devemos aprender e saber, irmão, que a igreja do Senhor ninguém toca, ai daquele que tocar. Irmão, nós podemos tocar em tudo, irmão, mas não toca nas coisas do Senhor, fazendo gracinha, zombando das coisas de Deus. Não toca. Você pode brincar de ser cristão, podemos brincar, meus irmãos, de ser falso pastor, de ser falso obreiro, mas não brinque, irmão, não toca nas coisas de Deus de qualquer forma. Você quer brincar, brinca lá fora, mas não toca. Se Deus está te dando você uma ordem, não toca, não toca. Porque se tocar, irmão, morre. Se tocar, morre. E hoje, irmão, não é diferente não. Muitas das vezes as pessoas não prestam atenção no que está acontecendo à nossa volta. Tem pessoas, irmão, que estão morrendo. Tem pessoas, irmão, que muitas das vezes do nada cai e está morrendo.
irmão? Aí muitas das vezes as pessoas falam assim, o diabo não é o diabo não, irmão. É o próprio Deus. Muitas das vezes é Deus que está tirando de circulação. Porque Deus sabe que está contaminando a obra dele. Deus sabe quem é e quem não é. Deus sabe quem é sincero e quem não é sincero. É Deus que conhece. Não é eu que conheço você. Não é o pastor que te conhece. Quem te conhece é Deus. Quem te conhece é o Espírito Santo de Deus. Mas uma coisa eu falo, irmão, não brinca, porque quando tem uma pessoa de joelho verdadeiramente, e olha bem, eu falo para os irmãos, porque Deus não precisa de multidão não, irmão. Deus, ele não precisa de multidão, porque no Egito Deus não precisou de multidão, precisou de um só. Na Babilônia foi a mesma coisa, Deus levantou Daniel. Então, irmão, um homem ou uma mulher de Deus, quando não se contamina com as coisas deste mundo, que não se contamina, não dá lugar para o pecado, rejeita o pecado e procura andar na santidade, é diferente. Aí você pode ver que vai ser diferente. Irmão, e não brinca. Porque que na palavra, eu falo para os irmãos, é dentro da palavra do Senhor. Ananias e Safira foi brincar. Custou a vida deles. Mas sabe o que eu acho, irmão, lindo? É no versículo 11. Porque quando Safira cai, o que a palavra do Senhor fala? E veio temor sobre toda a congregação. O que está faltando hoje dentro da igreja é temor, irmão. O povo perdeu o temor. O povo perdeu, meus irmãos, o temor da palavra de Deus. O povo hoje perderam o respeito com a palavra do Senhor. Eu estou falando e estou ouvindo, irmão, estou falando para mim também, a palavra está cortando em mim. Perderam o temor. Porque, irmão, quando tem temor, irmão, é diferente. Quando tem temor, irmão, é diferente. Olha bem, irmão. Hoje eu estava falando com Deus, e falando com o Senhor, falando assim, meu Deus, hoje o Brasil está diferente. O Brasil hoje, irmão, misericórdia, só misericórdia do Senhor. Aí eu estava falando com Deus, quando Deus falou com Abraão, Deus foi para destruir Sodoma e Gomorra. Deus foi e falou com Abraão que ia destruir, mas se ele achasse 50 justos na cidade, ele não destruiria a cidade. Ele ia poupar a cidade por causa dos 50 justos. Abraão foi conversando com Deus, falar, mas se desses 50 faltar 5, ele falou, por causa dos 45 eu não destruirei a cidade. Mas se dos 45 faltar 10, e assim, irmão, Abraão foi falando com Deus até chegar a 10. E Deus foi e falou para ele, por causa dos 10 eu não destruirei, se eu achar 10 justos. Mas Deus não achou, meu Senhor. O Senhor não achou 10 justos dentro da cidade. O único que ele achou justo foi Ló. E aqui eu vejo também a importância, irmão, da gente andar com as pessoas certas, andar com a pessoa correta. Porque, irmão, se você anda com um homem de Deus, que tem algo de Deus para te oferecer, você vai ser homem de Deus. Se você andar, meus irmãos, com um moleque, você vai ser moleque. Então aprenda a andar com um homem de Deus, homem sincero. Porque, irmão, dentro da casa de Deus não é lugar de molecagem. Na obra do Senhor não é lugar de andar relaxado. Porque a palavra do Senhor fala em Jeremias 48:10. Maldito é aquele que faz a minha obra relaxadamente. Então, se é para fazer a obra de Deus, faz com zelo. Se é para fazer a obra de Deus, irmão, aperta o cinto e deixa Deus trabalhar. Porque hoje, irmão, o que mais tem é frouxo. O que mais tem, sabe, meus irmãos, que eu estou falando, não é questão de ser frouxo, é na questão de ser frouxo, que muitas das vezes chega com aquele gasto todo. Eu vou fazer, que eu faço, mas quando vem a hora de fazer, não, dá para outro. Mas você é ou não é? Irmão, por isso que eu não corro. Pode ver todas as vezes que o pastor fala sobre o presbítero, você traz a palavra,
Irmão, eu confesso para os irmãos, não era essa palavra. Eu estava meditando em outra palavra, mas na hora que o pastor falou comigo, eu sou presbítero, você traz a palavra hoje, eu falei ao Senhor, que seja feita a tua vontade, aquilo que o Senhor queira falar conosco. Aí eu orando, Deus foi e queimou essa palavra no meu coração. Eu falei, é essa mesmo. Então é essa que nós vamos ouvir nessa noite. Sabe por quê, irmão? Quando a gente fala com Deus, eis-me aqui, você querendo, Ele te usa. Se você não quiser querer correr, Ele vai te usar do mesmo jeito, Ele vai te pegar. Porque, meus irmãos, uma coisa que nós temos que aprender, porque Deus, irmão, você pode correr do jeito que você quiser, você pode querer dar nome em todo mundo, mas em Deus você não. No Senhor nós não conseguimos dar volta. Sabe por quê, irmão? E essa palavra eu falo para os irmãos, quando a gente fala assim, eis-me aqui, presta bastante atenção a partir de hoje, irmão. Vigia. Porque se você não for fazer, não diga para o Senhor, eis-me aqui. Porque nós falamos, eis-me aqui. E muitas das vezes, na hora que o Senhor fala assim, meu servo, hoje eu quero te usar, você corre. Aí você é covarde. Você, em vez de ser um vaso corajoso, você corre. Então, irmão, isso não é ser vaso. Isso não é ser vaso de honra. Isso aí é querer ser vaso de ouro. Querer tomar a glória de Deus para Ele. E Deus não vai usar vaso de ouro. Deus usa vaso de barro. Sabe por quê, irmão? O vaso de barro, se ele não tiver do jeito que Deus quer e faz ele novinho. Deus, ele arruma ele de novo. Aleluias. Agora, olha bem, irmão. Quando Safira cai, vem temor sobre toda a congregação. Isso que é lindo, irmão. Agora, hoje está diferente, irmão. Muitas das vezes Deus fala, muitas das vezes as pessoas veem acontecendo, igual nós vemos muitas das vezes as pessoas falando aí que tem gente pregando, caindo em cima do altar, morrendo, mas o povo não está nem mais não, irmão. O povo perdeu o temor, não quer nem saber. Vê a pessoa caiu, está pregando a palavra, caiu, morreu, expirou, foi embora, mas a pessoa não tem temor mais. Ainda tem coragem de falar assim, não, ele foi porque era a hora dele. É assim que está acontecendo hoje, irmão. Mas antes não, irmão. Quando acontecia algo dessa natureza, as pessoas tinham temor, as pessoas começavam, caíam temor sobre a igreja do Senhor, as pessoas começavam a orar, as pessoas ficavam mais crentes, mais cristãos. Porque nós não precisamos ser crente, não, irmão. Nós temos que ser cristão. Porque há uma grande diferença da pessoa que é crente para o cristão. Porque o cristão, irmão, ele ouve a palavra de Deus e ele quer imitar o seu Senhor. Ele é imitador, e assim como Paulo falou, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Paulo não falou assim, sejam meus imitadores, não. Ele falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então olha bem, só que hoje está diferente. As pessoas querem imitar, irmão, é os outros. Quer imitar o homem, quer imitar a mulher. Não tem que ser imitador de ciclano, de fulano, não. Seja imitador de Cristo. Porque quando nós imitamos Cristo, irmão, nós queremos fazer as obras igual o Senhor fez. Nós vamos querer dar exemplo, assim como Jesus deu exemplo para nós. Nós vamos andar e fazer a diferença. Aleluias, glória a Deus. Agora olha bem, irmão. Quando eles caem, que eles morrem, que eles se expiram e morrem, eles enterram, vem temor sobre toda a igreja. Aí agora você imagina como que essa igreja ficou. A palavra do Senhor não fala, mas eu creio pela fé, eu creio em nome de Jesus, que foi temor, irmão. Veio tanto temor, porque aqui fala que veio temor sobre a igreja, sobre todo o povo. O povo teve temor, e quando tem temor, o que acontece, irmão? Quando a igreja do Senhor tem temor, a igreja começa a orar mais, jejuar mais, buscar mais, ter mais compaixão. As pessoas começam a não. Aí, irmão, quando eu estou falando para os irmãos, igual se acontecer aqui agora, irmão, o temor do Senhor tomar conta de nós, o que vai acontecer? Vai falar assim, ô pastor, vamos evangelizar, ô pastor, vamos pregar. Irmão, você não precisa parar todo mundo, mas sai pregando, irmão. Pega uma caixa
Deus fala. Deus, ele fala, irmão, e ele continua falando. Agora eu falo para os irmãos, Deus, ele mudou, irmão. Deus, ele não mudou, ele nunca vai mudar, ele é o mesmo. Mas a diferença, irmão, que o povo mudou. Não é a igreja de Jesus que mudou. Quem mudou foi o ser humano. Que está mudando cada dia mais é o ser humano, irmão. É o ser humano que está mudando, não a palavra do Senhor. Porque olha bem, irmão, um homem igual Pedro, ele pregando, o que eu acho muito lindo, porque eles queriam enganar ele. Eles queriam enganar ele. Mas olha bem, irmão, a diferença de um homem, de uma mulher de Deus cheio do Espírito Santo. Irmão, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não é que nós queremos ser melhor do que ninguém. Nós não precisamos fazer nada disso. Nós não precisamos fazer showzinho para ninguém, irmão. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, é diferente. A pessoa pode chegar perto de você querendo te enganar, mas Deus vai te revelar. Deus vai falar, não, isso é engano, isso não sou eu que estou falando. Não vai por este caminho, vai pelo caminho que eu te conduzi. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluias. Agora olha bem, irmão. Se não tivesse acontecido isso, sabe o que ia acontecer, irmão? É o que está acontecendo nos dias de hoje. Porque um rebelado, irmão, ele leva junto com ele pelo menos mais 3. Sabe por quê, irmão? Aquele que não tem de Deus, irmão, não tem compromisso com Deus, ele não quer ir sozinho, ele quer arrastar alguém com ele. Agora olha bem, se não tivesse um homem de Deus cheio do Espírito Santo de Deus dentro do templo, o que eles iam fazer? Ia enganar. E olha bem, irmão, porque a palavra do Senhor fala que os apóstolos, eles não trabalhavam, eles trabalhavam na obra. Por isso que Paulo fala que todo obreiro é digno do seu salário. Porque, irmão, eles não cobravam, mas as pessoas tinham compaixão. As pessoas sentiam compaixão, vendia, trazia e colocava aos pés dos apóstolos. Colocava, por que colocava, irmão? Porque tinha compaixão e tinha pessoas necessitadas. Tinha pessoas, tinha coxo, tinha viúva. Então os diáconos, eles cuidavam das viúvas, mas hoje os diáconos não querem cuidar, não. Os diáconos hoje, irmão, só querem ficar sentados. É sombra e água fresca. Então para que ser diácono? Porque, irmão, Estevão, ele foi um diácono tão cheio da graça de Deus e fazia a obra de Deus com perfeição, que as pessoas falavam, na palavra do Senhor fala, que o rosto dele era como um anjo, era um rosto angelical. Agora olha bem, irmão, não é título, não é rótulo que nos leva para o céu, mas que vai levar nós para o céu, irmão, é a nossa fé e a nossa obediência à palavra do Senhor. Porque, irmão, muitas das vezes falamos, batemos no peito e falamos que obedecemos, mas não obedecemos. Porque se tem algo para nós fazer e nós não procuramos fazer, nós não estamos obedecendo a palavra de Deus. É verdade, Jesus. E olha bem, irmão, porque Paulo, ele vai falar no livro de 2 Timóteo, Paulo fala sobre os obreiros, e ele fala assim, que o obreiro, irmão, o diácono, ele tem que ser hospitaleiro. O que é hospitaleiro, irmão? É fazer a obra de Deus com zelo. Tem pessoa necessitada, vai lá e ajuda. Essa é a função do diácono. E a função do presbítero? O presbítero, irmão, quando tiver alguém doente dentro da igreja, chama o presbítero para que ore e ele seja curado. E olha bem, porque Paulo fala sobre os obreiros, irmão. Olha bem, o diácono, ele não pode ser chegado ao vinho. O diácono, ele não pode ter palavras torpes na
Irmão, deixa Deus falar. Se Deus quer falar, deixa Deus falar no nosso coração. Não esquenta a cabeça, não. Porque a palavra tem que cortar no nós, né? Aleluia. Deus quer falar, deixa Deus falar. Porque é assim que nós aprendemos, irmão. Muitas das vezes a pessoa acha assim: ah, não pode falar não, porque a palavra vai doer em mim. Não, irmão, mas é a palavra que dói mesmo, é que conserta a nossa. Sabe por quê? Muitas vezes a pessoa fala assim: ah, não, mas o presbítero está falando duro. Não é eu, não, irmão. Briga com Jesus, por favor. Vai lá, discute com o Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, por que o irmão está falando? Aí Deus só vai falar com você se ele fala o que eu coloco na boca dele. Aleluia. Aí você vai: ah, mas por quê? Ele vai falar para você assim: nem lê, ele não sabe, mas eu sou a leitura dele, sou eu que falo na boca dele. Porque, irmão, muitas das vezes a pessoa fala assim: ah, não, eu já estou cansado disso, eu já estou cansado daquilo. Aprenda, irmão. Ouve mais um pouco. Porque nós devemos parar, pensar, sentar para aprender. Porque hoje está diferente. Hoje a pessoa nem sabe, nem tem poder ensinar e já quer ensinar, já quer dar aula. Primeiro, irmão, nós devemos sentar para aprender. Por quê, irmão? Por que Pedro não foi enganado? Porque ele sentou com quem? Ele sentou com Jesus. Ele sentou, ele estava junto ali aos 12. Ele sentou, Jesus pregava. E você acha que Jesus passava a mão na cabeça dele porque eles eram obreiros, foi ele que escolheu? Você acha que Jesus falava assim: ô Pedrinho, ô Joãozinho? Não. Jesus foi falar com Pedro e falou assim: ó, Pedro falou: nossa, Senhor, o discurso está pesado demais, o povo está indo embora. Jesus só virou para ele e falou: você não quer ir embora também, não? Irmão, eu falo para os irmãos com toda sinceridade: eu não gosto, irmão, não gosto de bajulação. Não gosto, sabe por quê? Porque a palavra de Deus não me ensina a bajular ninguém, e nem ser bajulado por ninguém. Por isso, pastor, o anjo da igreja, o cajado está na mão do Senhor. Desce o cajado, porque é o cajado que conserta. Não retém não. Muitas vezes Deus está falando, muitas vezes o Senhor fica retendo. Não, deixa Deus usar. Aleluia. Aquele que não quiser ouvir, meus irmãos, tapa os ouvidos e vai embora então. Porque a palavra de Deus, irmão, é para nos ensinar, é para nos colocar no caminho certo, nos ensinar da maneira certa. Porque olha bem, Pedro, ele sentou, ele aprendeu, e quando eles queriam enganar ele tinha para passar. Tentou enganar ele, mas quem foi enganado foi os dois que tentou enganar ele. Sabe por quê, irmão? Eu creio que aqui eles tentaram, queriam envergonhar ele. Eles queriam envergonhar Pedro, o ministério de Pedro. Mas uma coisa eu aprendi, irmão, e pela palavra de Deus: aquele que Deus levanta, que Deus escolhe, pode tentar de todo jeito, irmão. Vai lutar contra Deus, e lutar contra Deus é burrice. Aquele que levanta para poder discutir com Deus, para brigar com Deus, irmão, não chega a lugar nenhum. E sabe por quê, irmão? Deus não deixa ninguém enganar. Deus não deixa, sabe por quê? Olha bem, Jeroboão, o rei Jeroboão, que fez o povo de Israel pecar, porque Deus rasgou o reino no meio, aí deu para a tribo de Davi, deixou só 2, e deu 10, entregou 10 tribos na mão de Jeroboão. E o que Jeroboão fez? Fez o povo de Deus pecar, colocou o povo para pecar, para ficar na idolatria. Agora olha bem, irmão, depois de muito tempo, o mesmo profeta que Deus usou, o profeta Aías, para falar com ele, e fez a simbologia para ele, rasgou, pegou um pano novo e rasgou em 12 tiras, deu 10 partes para Jeroboão e deu 2 para o filho de Salomão. 2 tribos só, que é o povo de Judá. Mas agora olha bem, depois que passou muitos anos depois, o profeta estava cego. A palavra do Senhor fala que ele estava cego, ele não enxergava, ele já estava velho. Mas Jeroboão
tentando a Deus. Falou com a mulher dele, o filho dele ficou doente, ele falou assim, vai até o profeta. Ele não te reconhecerá porque ele está cego. Mas antes da mulher chegar, irmão, quem chegou primeiro? O anjo do Senhor. O anjo do Senhor chegou e falou para ele, ô profeta Aías, a mulher de Jeroboão vem vindo aí. Quando a mulher põe o pé dentro da porta, ele fala, ô mulher de Jeroboão, assim diz o Senhor. Irmão, é bonito demais a palavra do Senhor. Eita glória! Porque Deus não deixa ninguém enganado, irmão. Olha bem, eles tentaram enganar, mas Ô, glória! eu creio, irmão, que o profeta deve estar até de costas, assim, ó. A mulher achou que ia enganar ele, na hora que ela põe o pezinho na porta, ô mulher de Jeroboão, assim diz o Senhor. Aleluia. O seu filho morrerá. E morreu, irmão. Então não tenta enganar, não. Com Deus, irmão, não, com o Senhor não tem meio termo, irmão. O que eu acho lindo na palavra de Deus é que você não vai ver meio termo. Com Deus é sim, não. Ou você é ou você não é. Ou você serve ou você não serve. Sabe por que hoje, irmão, muitas das vezes as igrejas hoje estão assim, irmão? Porque está um reino dividido. Às vezes Deus está usando um, o outro não quer dar lugar, mas quer tomar a unção do outro, quer bater a fé do outro. Não é assim que tem que acontecer, não, irmão. Cada um com a sua fé, com a sua unção. Olha bem, e se todos unissem, porque, olha bem, fala para os irmãos, o povo de Deus, havia discussões entre eles também. Porque você vai ver que Paulo, ele começou para não discutir, ele e Barnabé, ele preferiu ir para um lado e Barnabé para outro, porque Barnabé queria levar Marcos e Paulo não queria. Paulo queria levar Sila e Paulo foi, para não haver distinções entre eles. Mas olha o que é homem cheio de Deus, irmão. Quando viu que ia discutir, não, você vai para um lado e eu vou por outro. Você leva Marcos e eu levo Silas. Então é assim que tem que acontecer dentro da igreja do Senhor. É assim que tem que acontecer. Porque a obra de Deus, irmão, ela só vai tomar uma proporção e caminhar é quando todos estiverem na mesma visão. Sabe por quê? Eu falo para os irmãos, se o pastor tiver uma visão, eu tenho outra. Os irmãos, cada um dos irmãos tem outra visão. O reino está dividido, irmão. E o reino dividido não cresce. O reino dividido, irmão, não vai subir de si. Mas quando o reino está unido, irmão, oh, que bênção, que maravilha. Porque eu creio que igual essa igreja que Pedro tomava conta, essa igreja estava unida. Essa igreja estava unida, irmão. Mas olha bem, irmão, que maravilha. A palavra do Senhor vai nos ensinar. Pedro, irmão, andou com Jesus, aprendeu com Jesus. Mas Pedro, ele bateu no peito e falou com Jesus que ele não negaria Jesus, que ele morria com Jesus. Jesus falou, Pedro, antes que o galo canta, você me negará 3 vezes. Que isso, Senhor, eu morro contigo. Irmão, e o que aconteceu? Quando Jesus foi preso, o que aconteceu? Todo mundo se dispersou. O que Jeremias profetizou, que o pastor, meus irmãos, seria ferido e as ovelhas iam se dispersar como ovelha que não tem pastor. Porque eles ficaram com medo, se eles ficassem, irmão, eles também seriam mortos. E olha bem, mas Jesus já sabia de tudo isso. E eles não poderiam morrer. Por que eles não poderiam morrer, irmão? Porque Jesus já tinha ensinado ele para eles continuar após a morte de Jesus, após a ressurreição do Senhor, para eles continuar fazendo a obra do Senhor. Pedro, irmão, olha bem, Pedro, ele era um homem sanguinário, ele tinha sangue na veia.
Porque na hora que ele chega para prender Jesus, o que Pedro faz, irmão? Você pode ver que sempre menciona só Pedro. Pedro era o mais atrevido. Tudo era Pedro, irmão. Você vai ver, mas Pedro era corajoso. Por que eu fico feliz? Por quê? Porque Pedro, irmão, quando Jesus apareceu no meio do mar, os outros discípulos, nenhum teve coragem de ir. Ele perguntou: se és tu, mestre, manda que eu tenha contigo. Jesus falou: vem, Pedro. Ele pulou de dentro do barco. Os outros não teve coragem. Ele pulou e começou a andar sobre as águas. Enquanto mas olha que ponto interessante também. Enquanto ele estava com o alvo, com o sonho no alvo, que era Cristo, ele não afundou. Na hora que ele olhou para a tempestade, ele começou a afundar. O que eu quero dizer com isso? Hoje, o que está acontecendo hoje é isso. Muitas das vezes, o vento começa a soprar, nós tiramos os olhos do mestre, do nosso alvo, que é Cristo. Aí nós distanciamos assim, ó, Senhor, só um pouquinho. Aí você vira os olhos, enquanto você vira um pouquinho, aí a tempestade começa a te afogar. E se você não voltar rápido, você acaba sendo afogado. Fica dentro da igreja, irmão, mas está morto. Está dentro da igreja, irmão, não consegue dar um glória a Deus. Está dentro da igreja, irmão, não consegue sentir nem um calor no corpo do Espírito Santo. Está dentro da igreja, irmão, mas não tem visão de Deus. Está dentro da igreja, irmão, o fogo está caindo, todo mundo está glorificando, mas ele não consegue sentir nada. Aí, em vez dele sentir, ele começa a criticar. Sabe para que está dando glória a Deus? Para que está gritando tanto? Ai, para que isso? Ai, porque... Aí, irmão, o que acontece, irmão? Aí a pessoa, aí chega, muitas das vezes, chega um que converteu ontem. Estou supondo assim, né? Aí chegou ontem, converteu ontem. Chega aqui na frente, dobra o joelho, começa a receber bênção. Às vezes tem pessoa, eu estou falando de mim, eu vou falar de mim, né? Eu não tenho que falar de vida de ninguém, não conheço a vida dos irmãos, glória a Deus por isso, conheço a vida de cada um aqui dentro. Que aqui dentro nós reunimos para glorificar, adorar a Deus, e ninguém coloca a vida de ninguém. Amém? Glória a Deus. Mas aí, irmão, igual eu, aí vamos supor, igual eu, tem quase 20 anos de cristão. Aí chega um que chega onde? Recebe bênção, eu tenho 20 anos, está dentro da igreja, né? Não estou falando que eu não recebo bênção, não, que eu tenho recebido para a glória de Deus, só de eu estar de pé. Só de eu estar respirando e glorificando a Deus, uma bênção, irmão, que não tem nem como eu agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque muitas das vezes hoje as pessoas acham que bênção. Não, eu tenho motivo para glorificar a Deus se eu ganhar uma casa, se eu ganhar um carro, se eu ganhar um bom salário. Não, irmão. Só de nós levantarmos de manhã com vida é motivo de nós glorificar a Deus. É motivo de nós agradecer. Sabe? Por isso que eu falo para os irmãos. Às vezes o que faltou na minha e Safira foi isso. É o temor do Senhor, a obediência, a gratidão. Porque muitas das vezes falamos que somos gratos a Deus, irmão, mas falamos só da boca para fora. Porque quando a gente é grato a Deus verdadeiramente, irmão, nós não precisamos falar para ninguém. Sabe por quê? Porque ser grato a Deus, irmão, não é aqui dentro da igreja que todo mundo está te vendo. Mas você ser grato a Deus, irmão, é dentro do seu quarto onde ninguém está te vendo, só Deus. É ali que você agradece, é ali que você chora aos pés do Senhor, é ali que muitas das vezes não tem palavras mais para sair, mas sai lágrima, e Deus recolhe aquela lágrima, e Ele vai, meus irmãos, e te honra em público. Mas é o próprio Deus que vai te honrar. Aleluias. Amém? Glória a Deus, aleluias. Porque é assim que Deus faz, irmão. E quando nós compreendemos a palavra do Senhor e tomamos posição diante de Deus, Deus ele trabalha. Então, o que precisa, irmão, é nós tomar posição diante de Deus. Posição. O que é posição, irmão? É nós tomar posição quando Deus falar, meu servo, faz, você vai e faz. É Deus falar com você, meu servo, eu quero que você faz isso. Você vai lá e faz. Né, irmão? Porque eu falo, meus irmãos, estou falando de mim. A gente tem que ter, quando a gente fala que a gente tem compromisso, o que é você ter compromisso? É você ter um compromisso. Você sabe a hora que começa o culto, é você chegar na hora certa.
Eu não chego na quarta-feira, irmão, porque eu chego tarde. Eu pego o ônibus, então não tem como eu chegar no horário certo, 7 horas da noite. Mas o pastor, eu sempre falei com ele. Falei, pastor, na quarta-feira eu não chego cedo. Mas na sexta-feira, você pode ver que eu chego para a glória de Deus. Eu e a minha família chegam no horário certo. No domingo também. No domingo, olha que nós moramos ali. Eu não gasto nem 5 minutos dali aqui na porta da igreja. Nós saímos de casa dia de domingo, é 6h30. Tem dia que nós saímos 6h30, tem dia que nós saímos 6h25. Patrícia, vamos embora mais cedo. Irmão, 5 horas, domingo, 4h30, nós já estamos arrumando para vir para a igreja. Já estamos dando banho, glorificando a Deus, para vir para a casa do Senhor, velho. Sabe por quê, irmão? Porque o culto, ele começa lá no casa. O culto ele começa na hora que eu ponho meu pé no chão de manhã cedo. É glória a Deus, aleluia. Aí, irmão, eu já estou com desejo de chegar na casa do Senhor. Muitas das vezes, irmão, as pessoas hoje não estão tendo mais esse desejo. Amém? Quantos está vivo? Dá glória a Deus. Já estou acabando, irmão. Estou terminando em nome de Jesus. Eu vou só falar para os irmãos algo que eu achei interessante. Testemunho. Aí é uma dupla. Aí eles fez até um hino com esse testemunho. Eles falaram assim que chegou um certo dia, chegou um grupo de crente, chegou para o pastor, querendo afrontar o pastor, irmão. Falou, pastor, seu pastor, eu acho que a nossa igreja está morta. Aí, irmão, falou assim para o pastor, falou, seu pastor, eu acho que a nossa igreja está morta. O pastor falou assim, mas por que vocês acham assim? Acha que a igreja está morta? Falou, não, a igreja está muito morta, eu não vejo mais glória a Deus. Aí, irmão, eles contando, aí eles falaram assim, irmão, mas o pastor foi tão sábio, que o pastor não brigou, não discutiu, o pastor saiu, ouviu aquelas palavras, orou a Deus, saiu, foi direto para o funeral, irmão. O pastor foi lá no funeral, comprou um caixão. Chegou no funeral, comprou o caixão e já mandou, aí marcou o culto e falou para eles assim, irmão, tal dia vai ser o culto para nós enterrar. E eu convido os irmãos para me ajudar a enterrar a igreja que morreu. Aí todos eles veio. Quando ele chegou dentro da igreja, irmão, estava o caixão. Aí só que o pastor não falou para eles a surpresa que o Espírito de Deus revelou para ele. Aí, irmão, fez o culto funeral, despedido da igreja. Aí ele falou assim, irmão, agora chegou a hora de nós sepultar a igreja que está morta, a igreja que morreu. Eu penso a cada um dos irmãos que olha dentro do caixão. Quando os irmãos chegou lá, irmão, cada um viu sua própria cara, que ele colocou um espelho dentro do caixão. Aí quando ele colocou o espelho dentro do caixão, que cada um olhou assim, viu o próprio rosto, o temor caiu dentro da igreja, pessoas foram batizadas, começou a glorificar, falou assim, não, irmão, a igreja, dá a Deus a igreja que morreu, a igreja que estava morta, foi embora. Pastor, eu vou falar para o senhor, está precisando do senhor fazer isso aqui? Faço, porque muitas das vezes, pastor, as pessoas têm ouvido a palavra de Deus, a pessoa tem ouvido, Deus está falando, mas a pessoa acha que está brincando com Deus. Não, irmão. É culto de ações e graça, irmão. É glória a Deus, aleluia. É um Deus maravilhoso. Ô Senhor, muito obrigado. Vão, irmão. Vão, irmão, ajuda, irmão, o pregador. Vamos, irmão, ajuda os irmãos a louvar. É assim que é a igreja avivada, meu irmão. A igreja avivada, irmão, ela entra dentro do templo, ela não está olhando quem está tendo a oportunidade, ela não olha se é pequeno, se é grande, ela não olha, irmão, se a pessoa sabe falar bonito, se a pessoa não sabe falar, mas ela está cheia da graça, se aquilo que ela tem, ela quer dar também, ela quer desvaziar, ela quer dar glória a Deus, aleluia, porque é isso que nós temos para oferecer. Glória a Deus, aleluia. Porque, irmão, eu gosto, irmão. Quando eu estou sentado, muitas das vezes eu não dou glória a Deus na hora da pregação. Tem vezes que eu não dou glória a Deus. Eu estou ouvindo a palavra de Deus e deixando Deus falar no meu coração. Estou prestando atenção. Mas você pode ver, irmão. E uma coisa que eu falo com a minha esposa direto, fala assim, não,
irmão, eu estou precisando renascer de novo. Eu estou precisando deixar Deus me avivar de novo. Sabe por quê, irmão? Porque antes eu dava glória a Deus, as pessoas nem gostavam de ficar do meu lado. E eu não estava nem aí. Parecia doido. Não é pulando, é na cadeira, mas eu dava um glória tão alto que as pessoas chegavam até pro lado da cadeira. Eu não estava nem aí, irmão. E é isso que está faltando no nosso meio. Sabe por quê? Você não tem que olhar nem para a direita e nem para a esquerda, não. Sabe por quê, irmão? Uma coisa eu falo para os irmãos. Porque se um der glória a Deus lá atrás, outro dá glória a Deus aqui na frente, aí começa a se arrastar, irmão. Aí você vai ver, ninguém vai reclamar, falar assim, não, o culto está pesado. O culto está pesado é porque não dá glória a Deus. Entendeu? Irmão, nós sabemos que no início do culto, quando começamos sim o culto, a oração, muitas das vezes a gente sente o peso. A gente sente o peso, mas é através da oração, irmão, que nós jogamos este peso por terra no nome de Jesus Cristo. Aí quando já começa, irmão, que começa a ter as oportunidades, aquele peso já caiu por terra. Então vamos ser uma igreja avivada em nome de Jesus, amém, irmão? E eu oro com a ajuda de todos os irmãos. Aleluia, glória a Deus, amém? Glória a Deus. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade nessa noite. E que Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém, irmão? E deixa Deus falar mais ao coração de vocês em nome de Jesus. E quando vier pregar, irmão, não fica tímido, não. Deixa Deus te usar. Amém? Amém, meus irmãos? Quem está aí, diga graças a Deus. Quem está feliz, diga amém. Essa mensagem este é hoje, sábado, não tem mais, né? Irmãos, deixa eu falar para vocês uma coisa aqui. Irmãos, deixa eu falar para os irmãos uma coisa. Eu, quando converti em 94, essa época é uma época muito boa. Foi no ano que eu comecei a entender o que é o Espírito Santo. Em 98, as coisas melhoraram, porque eu tinha mais conhecimento sobre a voz do Espírito Santo, sobre a presença do Espírito Santo. A igreja, na verdade, ela, por ser igreja de Cristo, ela é obrigada a sentir a presença do Senhor. Ela é obrigada. Por quê, irmãos? Aí alguém vai para sua por quê? Porque, vamos lá, muita gente estava no mundo, nós sentíamos a presença do diabo. E nós saltávamos. Quem não saltava? Eu soltei muito. Sério, irmãos. Quem nasceu no berço evangélico? Levanta a mão. Quem nasceu no berço evangélico? Não. O senhor nasceu no berço evangélico? Nunca saiu. Amém. Eu não nasci no berço evangélico. Como que minha família era religiosa, né? Era de jogar. Então não tinha um alimento sólido para mim se fortalecer. Mas quando eu vim para a igreja, eu vi que as coisas eram diferentes. Porque eu, quando estava mudando uns 15, 16, 17, uma beiradinha dos 18, ô irmão, vou dar um lugar demais pro diabo. Demais mesmo. Agora que eu sei que o Espírito Santo é melhor do que a força do mal, aí que eu tenho que dar lugar mesmo. Agora, a partir de agora, nós não vamos abrir a primeira parte sentado. Porque aqui, infelizmente, o presidente falou tudo. Já viu, irmão? Olha só, acaba de orar, já senta, só levanta para ler a mensagem e senta de novo. Quer ver? Irmã Daniela. Trabalhou no caixa, não trabalhou? Você senta? Às vezes senta, né?
só fica em pé. Às vezes eu levanto um pouquinho para. Mas tem uma profissão que só fica em pé. Eu não sei qual que é. Segurança. Segurança não pode sentar. É 12 horas em pé. É lá. Eu só sento para almoçar. E vai lá, anda para lá e para cá, vai para lá, volta para cá, aí faz exercício, de academia, vai embora. Aqui não, irmãos. Sério, cada oração aqui já tum. Como que vai dar lugar, irmãos? Como que vai dar lugar? Né? Então, irmãos, agora vamos fazer diferente. Nós vamos fazer a primeira parte. O culto começa às 7h30. Então nós vamos fazer a primeira parte. Nós vamos louvar. Aproveitar para o instrumentista agora, em nome de Jesus, né, agora? Vamos pegar firme com você e sua esposa. Sua esposa é missionária. Sua esposa é missionária. Então, irmãos, nós vamos. Oi, Eu também trabalho em pé, profissional de reciclagem, em pé. é verdade, nossa mãe tem. Pé e não. Verdade. Aí minha esposa Só também nesse tem. dia eu vou poder sentar, né? Não. Amém, irmãos? Então, aqui, agora, né? Diácono Martins, pode ser o hã? Aqui, ó. 62. Pé, pastor. Não, você é porteiro. Não, você é porteiro, pode ficar sentado. Não pode ficar sentado fixado. Vai sentar e levantar, sentar e levantar. Amém? Então, irmãos, realmente o que o pastor falou, o presbítero falou tudo. Né, irmãos? A igreja precisa mudar o contexto. Agora, eu tenho uma novidade para a diaconista domingo. O presbítero falou do diácono. Agora eu quero falar da diaconista domingo. Toda diaconista, eu quero algo para passar para toda diaconista. E algo fundamental. Por quê? A mesma função do diácono é a mesma função da diaconista também. Claro que ela não vai ser hospitaleira com o homem, mas e as irmãs? Vamos trabalhar nisso. Né, Maria? Mas não é que eu estou puxando saco, não. Nesse caso, ele é patrício para fazer direitinho. Não vamos que você não está fazendo, não. Não vamos que vocês vão fazer, não. Estou falando que vocês vão pegar firme com essas irmãs. Vou pegar. Tá? Somente as irmãs do ciclo de oração. Amém? Principalmente as irmãs do ciclo de oração. Né? Aí alguém fala assim, estou orando em espírito. Estou orando na mente. Não. Jesus quer te ouvir. Jesus quer te ouvir. Jesus quer te ouvir. Antigamente, isso aqui nós fazíamos, os obreiros da igreja, pastor da igreja pentecostal, Jesus Pão da Vida, eu chamava os obreiros tudo assim, ó, e todo mundo dava a mão, e tinha que abrir a boca, irmãos. Tinha que abrir a boca, os irmãos abriam a boca. Acho que os irmãos falaram assim, nossa, hoje Jesus chegou o dia de eu dar lugar para Deus. E abrir a boca, o fogo pegava na igreja toda, lá que veio os outros, glória, falando, tem mistério, pessoa idosa sendo batizada, falando em línguas estranhas. Mas não se geração, alguns ficam bocejando. Então tá abrindo a boca. De sono. Não, ele não, misericórdia. Se ela sabe um pouco de sono. Não, deixa eu falar. Isso aí, irmãos, eu sempre mexi com de libertação. Isso aí é o demônio do encosto. Tá, irmãos? Eu estou falando para os irmãos, você mexi com de libertação. Isso é demônio do encosto. Se você chegou na igreja, sentou e começou a abrir a boca, você pode clamar o sangue de Jesus que está do seu lado. Diante de Deus, irmãos. Diante de Deus que eu estou falando. Você viu nós orando aqui, o negócio caiu do nada? Do nada. Do nada, eu me encostei, não, me encostou lá. Eu tomei tão susto. Eu tomei um susto. Irmãos, a gente tem que aprender a orar, oração de libertação. Se a gente nunca aprendeu a orar de oração, fazer oração de libertação, talvez vou falar de mim, irmãos, quando alguém chega e recebeu o homem de Deus, tem um pastor como pregando na igreja lá agora, sabe?
Eu já vi homem de Deus. Você vê o homem de Deus. Eu já vi ele caminhando para um altar, já repreendeu o demônio. Eu já saio caminhando repreendendo o demônio. Sabe qual que chama esse demônio? Demônio da exaltação. Eu já saio repreendendo. Queima esse demônio do meu corpo, queima Jesus na minha mente, queima esse demônio no meu coração. Por quê, irmão? Porque se você não queima, você está na legalidade, porque ele está falando com você. Se desceu para o coração, se exalte. Aí é queda. Então nós temos que aprender uma coisa: fazer oração de libertação. Não é que você colocar a mão e repreender o demônio no seu corpo, você está com o demônio, não. Você está evitando que ele entre. Você está evitando que ele entre. Demônio da fofoca. Você não é fofoqueiro, não. Repreenda a mão da fofoca. Ele não é nada. O desânimo, repreende a mão. Você não está dizendo nada, não. Mas repreende a mão do desânimo. Tudo. A nossa carne é sujeita a receber entidades da realidade. Amém? Vamos orar. Deus abençoe vocês. Então, domingo, eu quero o Tiago Jefferson, a missionária Isabelle, a missionária Daniele, a diaconisa Patrícia, a diaconisa Maria, cooperadora, a Carol, cooperadora, Cíntia, a diaconisa Valéria, todos os irmãos, domingo, tá bom? Eu vou terminar um pouco rapidinho, eu quero ter uma conversa rapidinho, e essa, irmãos, essa reunião vai ser a última que eu vou falar com os outros.